Olá, bom dia. Você sabia que adotar uma boa gestão é a maior garantia que você tem para conseguir realizar projetos? Somente controlando os recursos disponíveis, sabendo gerar mais caixa e definindo o jeito certo de trabalhar, que você torna realidade aquilo que sonhou, seja na área pública ou privada. Pois no programa de hoje você vai conhecer a iniciativa de uma professora que assumiu um cargo público de gestão cheia de ideias e de vontade de gerar grandes resultados para a cidade onde escolheu morar. A cidade em questão é Ouro Preto, que fica na região central de Minas Gerais. E a nossa personagem é a professora de História, que se tornou secretária municipal de Educação, comandando hoje uma rede de 45 escolas, que vão de creches ao ensino infantil e fundamental. Está conosco aqui no estúdio Débora Etrusco Tavares. Bom dia, Débora, seja muito bem-vinda ao programa. Bom dia, obrigada, Natália. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você hoje. Débora, eu quero começar falando um pouco da sua trajetória. Você sempre quis trabalhar com educação? Natália, eu sou de uma família de educadoras. A minha avó foi professora, minha mãe, as minhas tias, a minha irmã também se formou em licenciatura. Então eu tenho um pouco no DNA essa coisa gostosa de ser professora, de trabalhar com a escola, com a educação. E então, assim, sempre foi um desejo e uma oportunidade, né? Eu me formei em magistério ainda, então isso sempre esteve na minha vida presente. Débora, e as rotinas de uma professora são bem diferentes das atividades de uma gestora, que foi o trabalho que você passou a realizar na Secretaria de Estado de Educação quando deixou a sala de aula. Você teve alguma dificuldade para se adaptar a esse novo processo de trabalho? Eu acredito que a gente precisa de estudar sobre a gestão, porque é muito diferente a gestão da sala de aula da gestão executiva do processo educacional. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em gestão e avaliação da educação na UFJF. Então isso contribuiu muito para que eu pudesse compreender a diferença entre a gestão da sala de aula e a gestão da educação. Débora, e seu próximo desafio foi assumir o cargo de secretária municipal adjunta de Educação de Ouro Preto. Isso foi em 2021, em plena pandemia. Estar na equipe de comando das políticas públicas deve ter sido um grande aprendizado para você. Qual foi a sensação de participar de tudo aquilo naquela época? O período da pandemia foi um período difícil e diferente para todo gestor, para todo mundo, para quem estava dentro da sala de aula e para quem estava implementando política pública. Eu trabalhava junto com o professor Rogério, que era o secretário. Eu tive a oportunidade, nesse período, de aprender sobre a gestão, o que a gente tinha que fazer naquele momento desafiador. Então, foi um momento de estudo, de reconhecimento do território e de reconhecimento desses desafios que a pandemia, por si só, já trazia e dos desafios de se fazer a gestão educacional de um município tão grande quanto Ouro Preto. Eu pude estudar melhor o Plano Municipal de Educação e aí fazer uma convergência das ações que a gente gostaria de implementar no município e planejar melhor as ações dos próximos 3 anos de gestão. Débora, e pouco tempo depois você assumiu a liderança da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Ouro Preto. E eu sei que uma das suas primeiras preocupações foi aprimorar a gestão. Qual era o seu objetivo inicial? Quando eu assumi a Secretaria Municipal de Educação, o principal objetivo era colocar em prática aquilo que a gente tinha planejado, né? Aquilo que a gente tinha percebido que a gente precisava de fazer. A gente já tinha pensado num plano estratégico, a gente já tinha utilizado a metodologia da matriz SWOT para poder identificar as forças e as fraquezas, as oportunidades. E aí, quando eu assumi como secretária, ficou mais fácil de colocar aquilo tudo que estava no planejamento, né, nas nossas ideias e no produto que a gente tinha em prática. E executar o que o plano de governo trazia, o que o Plano Municipal de Educação trazia, né, e o que a gente tinha planejado no PPA do município. E foi bom que coincidiu do prefeito Ângelo Osvaldo, que está no 4º mandato, inclusive, também estar trabalhando no aprimoramento da estratégia de atuação no município, né?
Quando você assumiu o cargo com esse gás todo, ele te deu autonomia para seguir esse caminho de gestão profissional na Secretaria de Educação? Eu agradeço muito, Natália, a oportunidade de ser secretária de Educação numa gestão do prefeito Ângelo Osvaldo, porque ele traz uma experiência muito grande, ele já está no 4º mandato. Ele e a vice-prefeita Regina Braga, eles me deram muita autonomia nesse sentido, principalmente quando eles reconheceram que a secretária adjunta precisava de ter um papel técnico. E aí eu tenho a sorte de ter uma grande parceira na secretaria, que é a Silvia Teixeira, ela é a secretária adjunta, e ele deu essa autonomia para que a gestão da Secretaria de Educação fosse feita de maneira técnica. Então, a dupla Débora e Silvia, a gente consegue essa sintonia e consegue executar esses planos. E dentro da gestão da Prefeitura, a Secretaria de Planejamento também trouxe uma visão estratégica para a gestão municipal. Então, quando a Prefeitura veio com a ideia de ter um mapa estratégico da administração pública, a Secretaria Municipal de Educação estava junto nesse mesmo contexto, nessa mesma toada, de pensar estrategicamente a gestão pública e a gente na Secretaria de Educação em fazer essa gestão estratégica com mais eficiência. Débora, e a nossa consultora Carolina Mendes me contou que antes de começar, você precisava de um diagnóstico bem amplo da Secretaria para identificar as principais frentes de ação. Como foi feito esse levantamento? Eu senti, quando eu entrei na gestão, que a gente tinha poucos dados, pouco arquivo lá dentro de processos que são naturais dentro da gestão. E aí a gente foi fazer esse diagnóstico, né? A gente foi levantar dado, a gente foi levantar número. Quando o Áquila, por exemplo, chega para trabalhar junto com a gente já tinha percorrido um caminho de fazer esse diagnóstico, de saber onde que a gente estava e aonde a gente queria chegar e apurar esses dados que a gente conseguiu fazer o levantamento dentro da secretaria. Débora, e um cuidado que eu sei que a Carolina tem é o de envolver toda a equipe nesse processo de gestão, de modo que eles se sintam à vontade para dar ideias e também que fiquem confiantes para assumir os desafios que todas essas ideias trazem. Esse engajamento da sua equipe foi mais difícil do que você imaginava? Foi difícil. A Carolina teve esse cuidado da escuta. Ouvir a equipe é fundamental para que a gente possa pensar num plano que brote de dentro da própria equipe. E aí, quando essa ideia surge dentro da equipe, eu acho que as pessoas se envolvem realmente. Então, não foi uma tarefa tão simples, mas é uma tarefa que hoje, quase um ano depois que a gente começou com o trabalho efetivamente dentro dessa estratégia de gestão, a gente sente todo mundo fazendo aquele trabalho. As pessoas se apropriaram finalmente de que o programa Movimento Educação, que é o nosso programa de estratégia de gestão, ele é da Secretaria Municipal de Educação. Ele não é um programa feito por pessoas de fora. Então, ouvir e se apropriar dessa ferramenta é fundamental. Não foi fácil, mas foi um processo que a gente acreditou. A gente conseguiu esse envolvimento finalmente. Está todo mundo assim engajado na proposta e com vontade de ver os resultados, né, nascerem e florescerem. Esse clima de engajamento realmente é muito bom e importante para perenizar todo o trabalho que está sendo feito. Vamos falar então um pouquinho das ações. Eu quero começar pelo pedagógico, que deve te dar uma grande satisfação porque você é professora. Eu sei que o diagnóstico inicial mostrou que a rede municipal tinha algumas ilhas de excelência. Como você pensou o desenvolvimento da rede como um todo? Nesse diagnóstico que a gente fez, a gente percebeu que tinha escolas com um índice de IDEB satisfatório e já tinha alcançado 7 pontos no IDEB. E outras escolas com um desenvolvimento muito aquém do esperado. Então, a gente conseguiu identificar que, ainda que essa escola não tenha tido um resultado satisfatório, ela fazia muita coisa. Como professor, a gente sabe que o professor trabalha muito, ele se dedica muito.
O que às vezes falta é essa condução do que você está fazendo, por que você está fazendo e dessa análise reflexiva que a gestão estratégica traz para a gente. Isso dá certo em tal escola, tenta fazer desse jeito, né? Vamos pensar o que a gente pode melhorar aqui, mas eu fiz tal atividade aqui dentro da escola, mas será que ela deu certo? Por que você está fazendo isso? É realmente isso que os alunos estão precisando? E aí sim a gente tem um resultado satisfatório lá na frente. Débora, e tem um ponto importante que eu sei que te desafia muito, que é o fato da Rede Municipal de Educação de Ouro Preto não ter conseguido pontuar na última avaliação do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, cuja nota vem de uma prova aplicada de 2 em 2 anos pelo governo federal. Resume pra gente o que aconteceu. O último índice que a gente tem é o de 2019. Em 2021, ano de pandemia, as nossas escolas não tiveram número de alunos suficiente que fizeram a prova para gerar esse dado para a gente. Isso é muito ruim, porque a gente tem uma quebra, né? E principalmente no momento de pandemia. Mas a gente agora acredita muito que agora em 2023 vai haver essa mobilização de todas as escolas, de todos os estudantes, todos os professores, para que a gente participe, né, para que a gente tenha esse número de alunos que façam a prova e que a gente tenha esse resultado. Eu acho que essa possibilidade é muito real, porque a gente fez uma avaliação institucional, uma avaliação diagnóstica na escola, foi um sucesso. Foi também a primeira vez que o município implementou uma avaliação institucional da rede, né? Onde a gente avaliou alunos do 3º, 5º e 9º ano em língua portuguesa e matemática. E a gente teve uma adesão bastante significativa. Eu acredito que quando vier a prova do SAEB, toda a rede vai querer, né, participar e finalmente a gente vai ter esse resultado do IDEB que é tão importante e que a gente consegue fazer uma análise real, né, da qualidade da educação no município. Débora, além da questão pedagógica, você também se preocupou em rever o orçamento da secretaria e analisar como poderia otimizar os gastos e os investimentos. E um ponto importante foi a revisão dos serviços de transporte de estudantes. Inclusive, a consultora Carolina Mendes atuou com você nesse processo. Que oportunidades foram percebidas e que mudanças foram feitas a partir de tudo isso? A gente começou a ideia da gestão da educação pelo PPA e aí a gente, né, trabalhou as dimensões onde a secretaria precisava de atuar. Nesse diagnóstico também da secretaria, a gente percebeu que um grande gargalo na gestão da Secretaria Municipal de Educação era o transporte escolar. Ouro Preto é um município muito grande, é um território maior do que Belo Horizonte. O grande problema do transporte sempre foi a questão de pagamentos. E aí a gente conseguiu diminuir o quantitativo de notas a serem pagas. O município tinha, em média, quase 180 rotas de transporte escolar. E a gente tinha, mensalmente, 180 notas para poderem fazer os pagamentos, e isso era um volume muito grande interno. A gente conseguiu, numa estratégia de gestão, diminuir para uma média de 15 notas por mês, e aí esse pagamento começou a ser feito em dia para os prestadores de serviço. Isso foi muito importante, é uma ação que reflete nos prestadores de serviço e na qualidade do serviço prestado também. Débora, e essa revisão dos contratos antigos deveria ser uma rotina para todos os gestores, né? Porque contextos mudam, surgem novas oportunidades, é preciso estar sempre disposto a fazer mudanças e não ter medo de mexer em vesperos para melhorar a organização, né? A gente não pode ter medo de mexer nesses vesperos, Natália. A gente precisa de ter coragem, né? De enfrentar. Eu acho que é como se fosse aquele cuidador das abelhas.
elas estão lá produzindo mel. A gente precisa de saber lidar com essas abelhas, a gente precisa de ter uma metodologia para poder tirar daquelas vespas, daquelas abelhas ali, o melhor que elas têm. Então, e a gente precisa de ter coragem para enfrentar esse vespeiro, porque o medo paralisa. E aí você prefere ficar de longe. A gente tem que ter coragem para que realmente faça sentido a gestão educacional, né? Porque o fim da Secretaria de Educação é o aprendizado dos alunos. Se a gente não tiver coragem de enfrentar isso, a gente não vai oferecer uma educação de qualidade para quem está lá na ponta precisando. Débora, eu quero falar agora sobre a mudança que você e sua equipe fizeram nas rotinas de trabalho das cantinas. A gente sabe o quanto é importante para as crianças terem uma alimentação balanceada. E eu sei que você ainda faz questão de estimular os pequenos produtores da região, o que fortalece a economia, inclusive a rural também. Você deu mais autonomia para as escolas? Foi isso que aconteceu? A gente fez, acho que, duas coisas importantes. Uma que é a regularização dos caixas escolares e o aumento desses valores repassados aos caixas escolares. Isso é fundamental para que as escolas tenham autonomia de adquirir produtos dentro do próprio território. A segunda ação foi perceber que a gente tinha um gargalo interno nesse processo de alimentação escolar e de aquisição dos produtos da agricultura familiar. Existe um valor previsto na legislação, mas a gente precisa de fomentar esse produtor rural. E a Secretaria, não havia um diálogo, nem com a Secretaria de Agropecuária, nem com a Emater, nem com a cooperativa, que é dos produtores, né, rurais e da agricultura familiar. E a gente conseguiu, principalmente nesse ano de 2022 para 2023, estabelecer esse diálogo e a gente já tem ações para 2024 de melhoria desse entrosamento, porque os produtores precisam de organizar o plantio, a colheita e a quantidade de produtos, e a gente precisa de ter isso planejado dentro da Secretaria, conforme o cardápio e a distribuição disso no território. E essa autonomia das escolas, ela aconteceu com relação aos caixas escolares, e isso vai trazer uma diferença enorme para a gestão dessas escolas. Débora, e a consultora Carolina Mendes me contou que os rituais de gestão que fazem parte da metodologia do Áquila têm adesão de toda a equipe. Essas reuniões de alinhamento também funcionam para trocas de boas práticas, um aprendendo com o outro, né? Isso mesmo, Natália. É um momento assim maravilhoso da troca entre a equipe da gestão da Secretaria. O que foi interessante dentro dos rituais de gestão do Áquila é que eles trouxeram essa ideia de que a gente precisava de se reunir para poder ver como é que o programa estava sendo implementado. Mas quando eu assumi como secretária, a gente criou internamente a política de que a gente precisava de reunir toda segunda-feira. Então, se você chegar na secretaria por volta de 8h30, a gente está numa sala, secretária adjunta, os gerentes, diretores, a gente está dentro de uma sala compartilhando as informações. Eu brinco assim, ó, comigo ou semigo, vocês vão ter que sentar aqui e vão ter que conversar entre si. Não é aquela reunião assim, quem não foi perde ponto. Mas quem estiver dentro da secretaria, a gente precisa de sentar e pensar como é que foi a semana, o que a gente deixou para trás e quais são as pendências para essa semana. O que a gente tem de projeto para poder ser pensado no próximo mês, o que a gente tem que adiantar agora. E aí, quando vem os dados do programa Movimento Educação, esses rituais de gestão, eles clareiam para a equipe inteira, independente de ser do pedagógico, independente de ser do transporte, de ser da alimentação escolar, eles clareiam para todo mundo aonde a gente está com problema. E um passa a entender onde que o sapato do outro aperta. Você fala assim, nossa, o pedagógico está vivendo um grande desafio, nossa, o transporte está vivendo um grande desafio, o RH está vivendo um grande desafio. E aí a equipe começa a entender também o trabalho do outro e a entender mais. Aquele desempenho de cada um compõe o que a secretaria inteira faz. Então, fazer esse envolvimento da equipe
é fundamental e realmente faz toda a diferença. Débora, eu tenho uma última pergunta para você. Eu sei que você ainda não alcançou tudo o que deseja construir para a educação pública de Ouro Preto. O que ainda falta? Nossa, ainda falta algumas coisas, né? Na prática, ainda falta a gente melhorar, qualificar melhor o serviço de transporte escolar. A gente ainda precisa de avançar um pouco nessa questão. A gente precisa de avançar um pouco na questão da alimentação escolar. E a gente precisa de colher os resultados pedagógicos de todo esse monitoramento que a gente fez durante o ano de 2023. Eu acho que a parte mais difícil a gente já fez. Fazer o diagnóstico, pensar num planejamento estratégico, implementar o programa, fazer a equipe se envolver e abraçar a causa, né? Não só a equipe da secretaria, mas das escolas também. E que a gente lance desafios ainda mais ousados, né? Porque a gente quer qualidade na educação. E aí a gente precisa de entender que esse processo e essa estratégia de gestão é que vai fazer com que a gente tenha um resultado qualitativo. A gente precisa de continuar acreditando, como professora, como servidora, de que a educação pública, ela tem qualidade, ela é para todos e para todas, mas ela precisa de metodologia, ela precisa de pensamento estratégico, ela precisa de foco, ela precisa de plano de ação, porque é aquela máxima, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E a gente precisa de ter esse caminho muito bem traçado e ter aquele foco. Onde é que a gente quer chegar? A gente quer prestar um serviço de excelência e de qualidade. E a gente precisa de pensar nessas gerações futuras, né? O nosso programa chama Movimento Educação, o futuro é agora. Então, o que vem depois disso? A gente passou por uma pandemia, a gente passou por desafios inacreditáveis. E a gente precisa de acreditar que essas crianças que hoje estão na rede pública municipal de Ouro Preto, sob a gestão de Débora e Silvia, a gestão do prefeito Ângelo Osvaldo, elas vão ter um futuro melhor do que elas tiveram até hoje, né? E é por isso que a gente está fazendo esse trabalho de estratégia, de gestão, porque a gente acredita que é possível a gente ter uma educação forte, a gente ter pessoas melhores para esse mundo. A gente precisa de ter gente boa nesse mundo, né? A gente tem que acreditar nisso. Eu vejo o lado cheio do copo sempre. E se a gente não envolver todo mundo junto nesse mesmo desafio, não faz sentido tudo que a gente está fazendo agora. É isso que me faz levantar da cama animada, cheia de vontade de trabalhar, cheia de vontade de ver as pessoas, porque a gente precisa de acreditar na educação. E eu acredito na educação, eu acredito que a gente vai fazer um futuro melhor e que a gente pode promover um futuro melhor para todo mundo. Débora, muito obrigada pela entrevista e por esse papo tão aberto. Eu tenho certeza que vários gestores, sejam da área pública ou não, vão se inspirar muito no que você está fazendo. Parabéns e sucesso em todos os seus projetos e metas. Natália, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês os desafios, os resultados, aquilo que a gente vive dentro da educação. Eu agradeço a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação, a Silvia, que é a minha secretária adjunta, ao prefeito Ângelo Osvaldo e à vice-prefeita Regina, que acreditam no nosso trabalho, né, e que dão esse voto de confiança para a gente. Agradeço a família, todo mundo, porque também ser gestora é abdicar de muitas coisas de casa, da família, então eu não posso deixar de agradecer a todo mundo que dá apoio e que me dá força para a gente poder continuar. Ao Instituto Áquila também, que acompanha esse trabalho nosso. Então, eu estou muito feliz e muito grata. Bom, depois de conhecer todo esse processo de mudança que está sendo feito na rede municipal de educação da cidade mineira de Ouro Preto, algumas pessoas podem estar se perguntando por onde começar a melhorar o desempenho da própria escola, tanto na gestão quanto na parte pedagógica.
pois eu vou conversar agora com a especialista Carolina Mendes, que tem uma ampla experiência no setor educacional, ajudando gestores a transformarem suas escolas em modelo de excelência, e também com o consultor Paulo Henrique Valente. Ambos atuam neste projeto na Secretaria de Educação de Ouro Preto. Carolina e Paulo Henrique, que ótimo ter vocês conosco no programa. E parabéns pelo trabalho que está sendo realizado em Ouro Preto. Olá, Natália, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. O trabalho da Secretaria Municipal de Educação de Ouro Preto tem sido uma grande conquista, um grande sucesso. Obrigada pela oportunidade. Natália, muito obrigado, gratificante estar aqui para demonstrar o nosso trabalho para vocês. Carolina, eu começo com você. A gente viu no depoimento da secretária Débora que ela primeiro fez um diagnóstico da situação antes de decidir por onde começariam as mudanças. Acontece dos gestores acharem que já sabem quais são os maiores desafios, mas os indicadores apontarem outra direção? Sim, Natália, acontece com muita frequência, gestores trabalhando no achismo, em cima de intuições. Isso é um ponto de atenção muito grande porque te leva a decisões muito arriscadas. É muito importante trabalhar com fatos e dados para que a gente caminhe aí rumo a uma direção mais assertiva, né? Então, isso acontece com muita frequência. Trabalhar com indicadores, sejam eles finalísticos e processuais, é fundamental para o sucesso de qualquer gestor. Paulo Henrique, por falar em indicadores, quais são os 2 indicadores financeiros e os 2 indicadores pedagógicos aos quais todo gestor da escola pública precisa ficar muito atento? Bom, Natália, o primeiro ponto, quando a gente fala de gestão pública, de educação pública, é que os indicadores precisam de focar o benefício do cidadão e a qualidade do serviço prestado, Dito isso, o primeiro indicador que a gente vai mensurar é o custo de ineficiência escolar. O que significa isso? Significa que qualquer abandono, qualquer aluno que seja reprovado gera uma ineficiência para o processo, ou seja, há um custo agregado a esse processo. Depois disso, a gente também tem os indicadores de processo, que são aqueles processos, como a própria Débora mencionou, do transporte escolar, da merenda, que dão subsídio para uma boa educação. Então, o custo da merenda por aluno, o custo do transporte por aluno, para que esses recursos que sejam economizados, de alguma forma, sejam otimizados para gerar uma boa educação, um serviço prestado de qualidade para os alunos. Carolina e Paulo Henrique, em todo projeto que o Aquila assume, nós trabalhamos com a premissa de que o projeto não pode ser custo, ele tem que ser investimento. O que isso significa na prática? O retorno que o Aquila identifica no cliente é muito superior àquilo que ele paga, além de todos os aspectos qualitativos que se tem. Além disso, para cada real investido, eu tenho que ter um retorno sobre o capital empregado. É muito importante que os projetos para os nossos clientes sejam um investimento e não um custo. E é muito importante, muitas vezes se pensa que as secretarias de educação, aquelas secretarias de educação que gastam mais, elas têm melhores resultados. E não é verdade, tem secretarias que gastam menos do que outras e que os resultados são bem superiores. Então, o mais importante é a qualidade do investimento feito. Bom, conforme a Carol mencionou, é muito importante um dos valores que o Aquila preza, então, é esse retorno sobre investimento. Então, todos esses ganhos são validados junto com os gestores para que eles possam se tornar perene e sustentáveis, independente ou não da permanência do Aquila no cliente, e a gente garantir, então, que os resultados permaneçam por muito tempo de forma excelente. Carolina e Paulo Henrique, muito obrigada pela entrevista e muito sucesso em todos os projetos. Até a próxima. Nós é que agradecemos. Para a gente é muito gratificante trabalhar na educação pública, promovendo uma melhor educação para o nosso país. É muito satisfatório. Muito obrigada, Natália, é um prazer estar aqui com vocês. Também nos colocamos aí à disposição dos gestores escolares que tiverem alguma dúvida ou que quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho na educação por meio do ciclo virtuoso da aprendizagem. Bom, nosso programa fica por aqui. Para rever ou compartilhar o Gestão com Identidade, é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, eles estão acessíveis pelas redes sociais ou pelo site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!